ano passado muitas coisas com a Associação dos Técnicos de Basquete do Brasil. Nesse ano, nós tivemos focados em algumas outras atividades e tivemos uma pausa nas lives pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos retomando agora no segundo semestre. Tem muita novidade, muita coisa boa do que está acontecendo, muitas notícias do que está acontecendo nos bastidores da TBB, muita coisa boa para ser anunciada agora no segundo semestre. E eu estou com um grupo de pessoas aqui que faz parte desse grupo de trabalho da TBB. Eu já vou chamá-los aqui, vai entrar todo mundo ao mesmo tempo para poder falar com vocês. Eu peço que vocês divulguem o link, por favor. Eu vou estar acompanhando o chat pelo celular, então, se de vez em quando eu estiver olhando para baixo aqui, é justamente para acompanhar as perguntas de vocês e para responder as perguntas que podem ser direcionadas a qualquer uma das pessoas que vai estar aqui, ou para o grupo inteiro, para que a gente possa dar mais informações sobre a TBB em 2021. Eu vou aproveitar, inclusive, para compartilhar o link aqui com algumas pessoas. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. É um bate-papo, como eu disse, é meio que uma live surpresa, um bate-papo hoje com Dante de Rose, com Flávio Davis, com o Carlão, nosso presidente, Carlos Alberto Rodrigues, com o Lula Ferreira, que você já conhece muito bem também. A gente vai bater um papo aqui sobre a história da TBB, sobre as ações da TBB nesses 2 anos, quase 2 anos aí de pandemia que a gente está vivendo. A gente teve a chance de se conectar um pouco melhor também por ocasião da pandemia. Então, eu peço a vocês que só me esperem mais alguns minutinhos. Vou ajudar a divulgar aqui a nossa live, pedir para que algumas pessoas se conectem e já vou chamar todo mundo. Por favor, como eu disse, ajudem a gente a divulgar, já podem começar a dar um oi aí no chat, que a gente vai acompanhando por aqui e dando um oi para vocês. Peço aos meus companheiros, meus amigos, que liguem as câmeras ali, por favor, para que a gente possa começar esse bate-papo. Já está aí para vocês, Lula Ferreira, Carlão, e os microfones também, pode ligar os microfones. Aí. E eu acho que alguém está acompanhando pelo Facebook, eu vou pedir só para botar no mudo o telefone, por favor. Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite. Eu fico sempre muito feliz de ser o mais novo na sala. É um sentimento que cada ano eu vou ficando mais feliz. Quando isso eu fico muito triste de ser o mais velho. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Durante os primeiros meses, espero que sejam só meses, né, de pandemia, eu declarei isso várias vezes publicamente, que é uma honra estar reunido com pessoas que são tão importantes para o nosso esporte, para a nossa modalidade, e apresento um por um aqui, vou pela ordem que está na minha tela, não necessariamente, deixa eu ver a ordem que está no Facebook, está aqui, a ordem que está no Facebook, Dante de Rose, apresento Dante de Rose, professor Dante de Rose, para quem conhece, tem uma história muito linda no basquete. Vou fazer igual programa de televisão. Dante, fala por 1 minuto aí sobre quem é o Dante de Rose. Oi, pessoal. Prazer grande estar aqui, né, com vocês. Bom, eu sou um cara que gosta muito de basquete, né? Conheço todo esse povo aí, a gente já fez muita coisa junta. Estou aí saí um pouco da quadra, né? E estou mais na vida acadêmica, mas sempre vinculado ao basquete, escrevendo um pouco aí alguns livros e tentando fazer com que a nossa associação realmente se consolide, né? E junto com ela, a escola de treinadores, enfim, é uma batalha aí que não para. Para quem já foi, eu e o Lula, né? Que já fomos diretores de uma associação de técnicos da antiga Brasteba, a gente sabe como a luta é cruel, né? Mas nós temos que continuar, não tem jeito. Tá? Então, basicamente é isso. Show de bola. Meu próximo na tela aqui, presidente da TBB, Carlos Alberto Rodrigues, nosso Carlão. Boa noite, Carlão, tudo bem? Boa noite, Léo, Lula, Flávio, Dante. Antes de tudo, agradecer ao Léo por essa live surpresa, até para que nós possamos passar para os associados, né, aquilo que vem sendo realizado, que vem sendo feito durante esse ano de pandemia aí, com o início de várias lives, nós conseguimos aí alguns grupos colaboradores, né? Montamos esse grupo de colaboradores
Flávio, Lula, Dante, Guerrinha, que não está aqui hoje, Chuí, né? Então, me perdoe esquecer algum nome desses colaboradores. E, através dessas lives, a gente se aproximou um pouco mais dos treinadores. Fizemos alguns eventos internacionais, né, online. Mantivemos contato com técnicos fora do Brasil, Estados Unidos, principalmente Argentina. Então, isso foi muito importante e vamos falar sobre isso hoje, né, para que as pessoas estejam inteiradas também. Estamos aí como colaboradores e ativos na elaboração da escola, do nível 1 da Escola Nacional, que era o nosso grande sonho, e durante 6 anos a gente batalhou muito para isso, né, já que era sob a tutela da CBB, e a CBB nos chamou para ser um dos colaboradores. Então, vamos falar sobre isso aí, bola para frente, para dar continuidade nesse trabalho. Nós tivemos muitas adesões durante esse ano de pandemia, foi muito importante. Ótimo. Como ele é presidente, Lula, ele teve mais do que 1 minuto, agora você passa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Como o Dante falou, acho que todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo também, todos são apaixonados pelo basquete, senão não estaríamos aqui, com certeza. E essa paixão que nos move, durante 45 anos, estive como técnico de basquete, agora estou sendo supervisor. Tive o prazer de conviver com todos que estão aqui na tela da TBB. Tenho uma história com o Dante desde a faculdade, que a gente fez a mesma escola de educação física na USP. E, como ele falou, ele foi para o caminho da universidade e eu fui para o caminho do lado competitivo, mas tudo pelo basquete. Então, é um grande prazer estar aqui com o Flávio Davis, uma bandeira do basquete. Carlão, nem se fala o conhecimento que ele tem, a sensibilidade que ele tem. E o sangue novo do Léo aí, dando força. Estamos nessa luta há muito tempo e a gente fica muito feliz de que agora a Escola Nacional de Treinadores, que é o grande sonho de todo mundo aqui, porque as associações foram mudando o seu direcionamento, e a Escola Nacional de Treinadores realmente está para não pegar o mote do futebol, ela está na linha de lance livre para ser cobrada por quem tem 99% de acerto. Então, acho que agora sai. Ótimo. Flávio Davis, de visual novo, para quem não conhece, esse é o Flávio Davis, do Minas, está com a barba ali mais estilosa agora, mas... Na pandemia, barba pandemia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente, como o Lula falou, quem não é apaixonado do basquete não poderia estar aqui. E uma honra muito grande estar aqui com, primeiro, Lula, onde eu fui assistente, e Carlão também, que eu fui assistente, né, durante vários anos no Minas. Lula na seleção e o Carlão aqui no Minas. E um mestre que eu aprendi muito com ele não sabe o tanto, com os livros que ele tem, que é o professor Dante de Rose. Uma sumidade no basquete, né, que a gente aprende todos, né, no basquete. Com certeza já leu um livro do Dante, já aprendeu muito com ele. Então, é uma honra a gente estar aqui, estar representando uma associação e um sonho de ter uma Escola Nacional de Treinadores e ter uma associação forte, e ser uma associação representativa, onde o técnico possa ser bem representado não só no Brasil, mas também no mundo, o técnico brasileiro. Então, esse é o nosso sonho, de fazer um basquete forte, de sonhar com que o treinador possa ser valorizado, e esse o nosso intuito aqui na nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, Flávio. E você tocou em alguns pontos importantes que o Lula já tinha colocado, inclusive sobre a importância da Escola Nacional de Treinadores, mas eu vou chamar o Dante rapidamente para dar um resumo, porque ele comentou sobre a Abrasteba. Eu tenho muito contato com o Tácito também, o professor Tácito Pinto, que também esteve envolvido com a Abrasteba desde a sua fundação. Lula Ferreira, que está aqui com a gente. Conta assim, um histórico muito rápido do que foi a Abrasteba e a gente vai chegar com o Lula aí na existência, na fundação da TBB. Então, Léo, a Abrasteba ela surgiu, acho que em meados da década de 70, final da década de 1970,
e a partir de uma iniciativa do professor Moacir Dayuto, que era um grande incentivador, né, da associação. Acho que todo mundo, como o Flávio falou, né, todo mundo já deve ter lido um livro do Dayuto. O Dayuto, na verdade, foi a pessoa que escreveu o primeiro livro que a gente pode considerar a Bíblia do basquete, né, que é a Metodologia do Treinamento no Basquete. Um livro publicado não só no Brasil, mas também em língua espanhola, bom, enfim. E o Dayuto, como um técnico extremamente consagrado, primeiro técnico medalhista olímpico da história do basquetebol brasileiro, né, em 48, técnico de grandes equipes, principalmente do Corinthians, aqui em São Paulo, numa era fantástica do nosso basquete, né? Nós tínhamos, aqui em São Paulo, tinha Corinthians, Palmeiras, Franca, Piracicaba, bom, enfim. O Carlão deve lembrar também disso, né, Carlão? Por conta de Franca. Aqui em Franca eles falam muito sobre São Carlos, que depois foi para Piracicaba. São Carlos, exatamente, assim, né? São Carlos. Eu sou um pouquinho depois dessa época. Né? São Carlos que tinha o Rosa Branca, né? Rosa Branca, Pecente. Depois foi todo mundo para Piracicaba. Mas, enfim, aí no início da década de 80, até por conta de eu estar vinculado à universidade, assim como o Lula, a gente também acabou como que sendo um braço direito do professor Dayuto, né? E aí a gente tocou. A Brasteba, ela foi uma associação muito poderosa enquanto durou. A Brasteba, ela tinha um reconhecimento internacional fantástico, tanto que a gente participava de clínicas internacionais, né, a convite, e realizamos aqui clínicas importantíssimas, né, Lula? Se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda aí. Fizemos clínicas maravilhosas, tanto aqui em São Paulo como em Joinville, trazendo técnicos de altíssimo gabarito, como, por exemplo, o Mirko Novozel, que foi técnico da seleção da Iugoslávia, o Dan Peterson, que era técnico na época do Milan. E os Pepe Lasso, né? Pepe Lasso, o pai do Pablo Lasso. Que é o pai do Pablo Lasso, que hoje é técnico do Real Madrid. Luca de Seca, né? Fizemos a clínica em Joinville, o Lu, fantástico também. E os nossos, né? O Cláudio Mortari, Edivar Simões. Edivar, bom, enfim, não vou ficar falando muito nome aqui, porque... Ô, Dante, era bom só contextualizar, né, Dante, que era uma outra época, né? Nós estamos falando da época que a Ultragás entregava lenha ainda, né? Não tinha telefone, olha, não tinha nada. Tem uma observação legal aqui do Valdomiro, lá de Curitiba, ele lembrou do Dale Brown também. Né? Então, pô, realmente eram clínicas de peso que a gente colocava um número muito grande de pessoas. E aí... era no mimeógrafo, né, Dante? O material era no mimeógrafo. A gente grampeava a apostila, passava a madrugada junto com a Rosana, que era a nossa secretária, a grande Rosana Cury, né? A gente montava as apostilas em cima de uma mesa lá, montava 200, 300 apostilas com 2 volumes, uma coisa absurda de se fazer, impensável nos dias de hoje, né? Mas, infelizmente, né, como toda associação no Brasil, chega um determinado momento que os abnegados também vão se cansando, né? E o que veio pela frente depois dessa era aí não conseguiu manter a associação no nível que ela estava. Passou aí de mão em mão até ela terminar, né? E aí depois, por uma iniciativa pessoal do Tácito, ele criou a associação Aprobas, né? A Associação dos Profissionais do Basquete, que também não teve apoio. Isso é uma coisa importante da gente dizer, né? Isso vale para nós atualmente. A associação só vai sobreviver se ela tiver apoio dos técnicos. Se ela não tiver apoio, ela não sobrevive, né? Aí o pessoal fala, mas tá bom, por que eu vou pagar? Não, tem que pagar. Tem que pensar que é um investimento, né? Eu não tô perdendo dinheiro, eu estou investindo. Aí as pessoas falam, mas não tem curso. Não tem curso porque a gente não tem recurso para dar curso. Curso sem recurso não sai, né? Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, não só cobrar, porque cobrar é fácil, né? Todo mundo espera que a gente faça alguma coisa, só que ninguém quer colaborar.
fica sempre falando, mas vocês têm que fazer. Tá, a gente faz, desde que haja colaboração. Então, Dante, Léo, é mais ou menos isso, né? Não sei se o Lula quer complementar alguma não, eu coisa. queria só completar assim, a Brasteba era uma associação dos técnicos de basquete. Aí a iniciativa do Tácito foi válida porque ele falou assim, vou ampliar para a Aprobas, a Associação dos Profissionais do Basquete, ou seja, englobariam árbitros, teoricamente, árbitros técnicos, até jogadores, no caso. Só que, em vez de ir para frente, andou mais para trás ainda, e menos colaboração. E vou falar a verdade, hoje, o cenário não é muito diferente, porque a gente está naquela, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É o que o Dante falou. Não faz nada porque não tem dinheiro ou não tem dinheiro porque ninguém ajuda. O que eu acho mais difícil hoje é a gente dizer que nós representamos os técnicos brasileiros pelo número escasso de associados que a gente tem. A gente gostaria, sim, de representar e colocar numa mesa de debate a TBB com um número de associados que representasse todos os técnicos brasileiros. Mas, infelizmente, em termos de associado, não temos isso. E, por conta disso, não conseguimos nem contestar, eu acho que mais à frente vai falar, mas eu gostaria de colocar, uma luta para que um técnico brasileiro assuma o comando da seleção brasileira, que é o pensamento da TBB hoje. E eu gostei, Lula, de você abrir esse gancho sobre... o Dante começou falando, depois você puxou, sobre justamente a gente precisar de mais pessoas envolvidas, precisar de mais técnicos envolvidos, tanto na divulgação quanto nas ações daquilo que a gente faz com a TBB. E aí foi uma boa ponte do que o Dante tinha falado em relação às dificuldades que a Abrasteba teve, depois as dificuldades que a Aprobas teve com o Tácito. E eu tenho vivido a TBB de 2018 para cá, né? Eu morava fora do Brasil, já estava em contato com o Carlão, 2019 um pouquinho mais, 2020 durante ali aqueles primeiros meses de pandemia, e que a gente conseguiu fazer muita coisa, mas aí o Dante me lembrou bem, a gente conseguiu fazer muita coisa sem grana, a gente conseguiu fazer muita coisa com os abnegados, que foram dando um pouquinho do seu tempo ali, aqui e ali, a gente atrás de pessoas para fazer uma live no sábado de manhã, para fazer uma palestra durante a semana à noite, ou fizemos um webinar de basquete escolar, tudo isso vai ser divulgado propriamente durante essas próximas semanas aí, para a gente poder resgatar um pouquinho do que a gente vinha fazendo. Só que hoje a gente tem das pessoas que participam de muitas coisas, que estão fazendo muitas coisas, mas que não abraçam essa ideia da TBB junto com a gente. Fala, Dante. Então, Léo, eu só queria complementar, né, essa questão do apoio, do pagamento e tal. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você não faz nenhum curso, não traz ninguém. Como é que você vai trazer alguém, por exemplo, um europeu para dar como nós trazíamos na época da Brasteba, né? Nós trouxemos técnico da Iugoslávia, da Itália, da Argentina, da Espanha, porque a gente tinha recurso. Apesar de tudo, nós tínhamos, inclusive, recursos oficiais, né? O próprio movimento olímpico, né, Lula? Nos ajudou. A solidariedade olímpica. Solidariedade olímpica, exatamente, esse é o termo correto. Como é que você vai trazer uma pessoa dessa? No mínimo, custa uma passagem de avião, e ninguém vem de graça. E nós fazemos tudo realmente pelo amor. O que eu acho errado também, porque nós acabamos nos subestimando, né? Sempre com aquela coisa de colaborar, e aí, tudo bem, eu não estou dizendo isso que eu quero ganhar dinheiro, que o Lula quer ganhar dinheiro, não é isso. É uma questão de respeito ao profissional. Quanto custa e quanto custou, para mim, para o Carlão, para o Lula, para o Flávio e para tantos outros, adquirirem o conhecimento que nós temos hoje para poder transmitir. Isso não caiu no nosso colo, isso custou muito. Não tanto dinheiro, mas custou tempo, custou investimento, custou estudo. O que a gente faz realmente é por amor, mas eu também não acho justo, né, que a gente não tenha um retorno em relação a isso. Quer dizer, eu vou dar um curso não sei aonde, eu tenho que pagar minha passagem. É sempre a mesma história, nós não temos recurso para pagar vocês, mas querem que a gente trabalhe. E se você não trabalha, o cara ainda fica bravo com você. Ou você não quer colaborar com a gente. Pô, como
não quero colaborar. Claro que eu quero colaborar, mas eu preciso, no mínimo, né, ter um retornozinho. Eu acho que isso é um assunto muito sério, que a associação vai ter que começar a pensar, mas isso vai depender muito do associado, não depende de meia dúzia de maluco que está aqui nessa live hoje, né? Nessa live para fazer. Nós vamos fazer, de qualquer jeito nós vamos fazer, mas eu acho que é até uma questão de respeito aos profissionais que estão investindo o seu tempo, né? Porque vocês acham que escrever um livro é fácil, né? Pergunta para o Lula quanto tempo a gente levou para escrever o nosso primeiro livro. Pergunta para o Flávio quanto tempo ele leva para organizar todo o sistema de treinamento dele. Para o Carlão, quanto tempo ele leva para organizar uma palestra. Quer dizer, isso ninguém leva em conta. Desculpem o desabafo, mas as pessoas precisam... Mas é uma verdade, é a realidade. As pessoas precisam começar a se tocar com isso. Um respeito a todo mundo. Eu acho que só queria também pontuar assim, a associação ela mudou de foco. Então, hoje, não tem mais sentido a ATBB querer fazer curso, esse tipo de coisa. Nós temos que pensar numa coisa maior, que é ter a Escola Nacional de Treinadores. E o que a ATBB conseguiu? Que eu acho que essa é uma grande conquista. Ela já conseguiu, em acordo com a Confederação Brasileira de Basquete, de que a orientação pedagógica, a construção pedagógica de todos os cursos que forem dados é pertencente à ATBB. Eu acho que essa é uma grande conquista e ela foi, bem ou mal, com os erros e acertos que a gente teve ao longo dos anos, é o que a gente tem de melhor para poder oferecer ao associado de hoje. E eu sei que tem muitos jovens aí que devem estar falando, pô, está chorando de coisa que o cara não era nem nascido. Então, eu acho que a gente tem que... Registramos já a situação e o cenário, mas vamos olhar daqui para frente para o que hoje a ATBB tem de melhor, na minha opinião. É exatamente esse acordo com a Confederação Brasileira, porque nós queremos seguir os trâmites oficiais. Uma escola, para ser reconhecida pela FIBA, ela tem que estar atrelada à Confederação Nacional, e nós vamos caminhar nessa direção, sempre respeitando as instituições e as pessoas que estão lá. A ATBB não tem caminho político e não tem que ser a favor ou contra de ninguém. Nós somos a favor do basquete e a favor das instituições. É isso aí. Só aproveitando o gancho, né, para quem está assistindo, depois pedir para o Léo, e isso não tem custo nenhum para quem não é associado ou é associado, é de fazer o cadastro, que é o cadastro único que nós temos junto com a CBB, não é, Léo? Se você puder passar depois, já tem no Facebook da TBB a fanpage, onde a nossa ideia é mapear justamente e diagnosticar, né, a situação do técnico no Brasil. São regiões muito diferentes, é tudo muito... O Brasil é um país continental, então nós temos que atingir a todos os técnicos, independentemente do técnico ser associado ou não. Então, é só aproveitando esse gancho aí, que é uma maneira de nós conhecermos os técnicos também, nós nos comunicarmos com os técnicos. Nós não vamos, lógico que nós somos uma associação, os associados são quem nós devemos dar sempre, estar prestando contas e promovendo alguma coisa em benefício do associado, né? Mas é importante também que a gente conheça a realidade nua e crua dos técnicos brasileiros, de todas as regiões, dos confins do Brasil. Eu vou pedir ao Flávio para dar a opinião dele do que a gente está conversando. Deixa só eu reconhecer aqui algumas pessoas que estão acompanhando a live no Facebook. O Emílio, como o Dante já tinha citado, ele manda aqui um abraço para esses meus amigos, um abraço para todo mundo que está aqui. Doutor Oliveira dando boa noite. João Garibaldi, ele diz aqui, boa noite, parabéns aos professores, até que enfim uma luz no fim do túnel. Temos algumas pessoas aqui, Pablo Costa, que eu acredito que seja o Pablo de Franca, técnico do Pablo. É o Pablo. Dando aqui boa noite para a gente, um abraço também para ele. Rodrigo Oliveira diz aqui, o brasileiro coloca valor no trabalho de terceiros, mas quando é para pagar esses serviços, desvaloriza o próximo. Então, aí uma reflexão aqui, Rodrigo. Inclusive para escolher o técnico da seleção brasileira também, né? Valoriza o estrangeiro, mas não valoriza o brasileiro. Você pulou aí, Léo, tem o Zezinho Limonta também, que entrou. Desculpa, Zezinho. Zezinho também é um cara que contribuiu muito ali, principalmente nos primeiros momentos ali da pandemia, fazendo a live ali. Eu acho que está o nome dele aqui, mas eu não vi mensagens, por isso que eu... Não, ele só mandou um alô aí para a gente.
Beleza, abraço. O Moisés lá de Goiás, de Anápolis, que é outro batalhador também. Rodrigo é lá de Campo Grande, batalhador, professor, associado, fiel, todos os anos. Léo Costa, irmão do Pablo também, mandando boa noite a todos aqui. É o Rodrigo no Mato Grosso do Sul. Flávio, a gente Léo está Figueiró está aí também. Opa! Dizem que mineiro fala pouco, mas então fala um pouquinho para a gente. Boa, Léo. Eu acho que a associação ela tem que pensar, né, quando o Dante fala da questão da desvalorização da questão da própria associação, né? Não faz porque não tem a representatividade, não tem associados, e também tem um questionamento: por que não faz? Não faz porque não tem recursos para fazer, não tem associados. Mas eu acho que, além desse problema, nós temos alguns outros problemas no basquete brasileiro, né, e que nós temos que pontuar e falar aqui. A questão da troca de conhecimentos, nós estamos aí falando sobre a Escola Nacional de Treinadores, que é um ponto que a gente tem que é uma grande luta, que nós estamos batalhando aí para que ela possa ser resolvida o mais rápido possível. A gente espera que o mais rápido possível também. A questão da massificação do basquete como um todo, né? A valorização do basquete, não só nas escolas, como também nas instituições, né? E com isso, o próprio professor de educação física, que hoje, né, cada vez menos dando o basquete nas escolas por não conhecer o basquete, tá? A questão da própria desvalorização da profissão de treinador de basquete, sem contrato, com contratos, entre aspas, né, feitos por clubes e associações e entidades que não cumprem aquilo que fazem e não pagam o treinador. Então, é outro problema que a associação pode estar aí ajudando os seus associados. E a valorização do treinador, que é aquilo que o Lula falou aqui: se a gente não tiver essa valorização, nós vamos continuar, não só na confederação, mas também nas entidades, associações e clubes, como até o meu próprio clube, já trouxeram estrangeiros em função de valorizar um técnico brasileiro. Então, são questões que, quando a gente vai lá fora, a gente vê que a gente não pode trabalhar em qualquer país sem ter um curso, sem ter a valorização, sem ter o credenciamento necessário para trabalhar naquele país. E aqui, qualquer um chega, qualquer um trabalha, qualquer um faz aquilo que quer, e principalmente numa seleção nacional onde o brasileiro, quando tem um resultado negativo, ele é o culpado. Quando é um estrangeiro, o culpado são os jogadores. Então, a gente acha que, dentro dessa questão, nós temos que pensar realmente, né, aonde nós estamos e quem nós queremos valorizar nesse trabalho com a Associação de Treinadores. Léo, eu posso colocar uma coisa em cima do que o Flávio falou? A TBB hoje ela tem um benefício que ele é para poucos, mas ele é muito significativo, porque isso pode ser estendido adiante para as outras categorias. Os técnicos do NBB, que disputam o NBB e que são associados da TBB, têm uma regra que chama livro de dívidas, para explicar rapidamente. Quando termina uma temporada... Falou, eu anotei aqui. Quando termina uma temporada, a Liga Nacional de Basquete ela manda uma carta para a TBB para perguntar se todos os associados receberam os valores contratuais combinados. Se isso não ocorreu e um associado tem uma dívida a receber e ele não está de acordo com a proposta do clube, esse clube não pode jogar o próximo NBB. Olha o tamanho do prejuízo do clube. E isso vale também para os jogadores que são associados da Associação dos Atletas. Vai falar assim, pô, mas isso aí é só para os técnicos do NBB. Claro,
porque nós conseguimos isso pela organização da Liga Nacional de Basquete e pela organização da ATBB. Na hora que a gente é associados, a gente pode estender isso para todos os técnicos de categoria de base, que são heróis do basquete brasileiro, e também para os professores que trabalham nas escolas, que é a base de tudo. É uma questão de força da ATBB, mas isso já funciona. E também para todos os técnicos regionais, estaduais, os técnicos que estão disputando o Campeonato Brasileiro pela CBB. Então, tem várias vantagens. Inclusive, querendo continuar nesse gancho aí que o Flávio falou e tocou em seleção brasileira, para informar para os associados que nós nos posicionamos com relação às sugestões, né, com relação a ter um técnico brasileiro depois de quantos anos, não sei, eu vou pedir para o Lula falar sobre isso, porque nós, ainda até quarta-feira, nós já vamos divulgar a carta que nós enviamos à CBB. Já enviamos na última sexta-feira, nos posicionando, não é exigindo nem nada, mas colocando a nossa opinião da ATBB, que eu acho que é muito importante esse posicionamento, e eu gostaria que o Lula porque já teve o gancho lá atrás, não deu, gancho do Flávio, agora eu estou pedindo para o Lula pegar esse gancho aí e desenvolver, porque é muito importante isso para que os técnicos do Brasil saibam que, dentro da normalidade, daquilo que nós nos propusemos a fazer, nós estamos falando pelos técnicos do Brasil. Então, o que o Carlão... obrigado, Carlão. Eu acho que a ATBB se posicionou no seguinte sentido. A gente respeita e reconhece que o direito da escolha do técnico da seleção brasileira, de todas as seleções, é uma atribuição da Confederação Brasileira de Basquete e do seu corpo técnico ou diretivo do presidente. Mas a gente entende também que a ATBB tem o direito de levar até o presidente qual é o sentimento da maioria dos técnicos, principalmente os associados. E em todos os relacionamentos na categoria de técnico que a gente entendeu, todos eles têm o reconhecimento de que tem técnicos brasileiros altamente competentes para dirigir a nossa seleção. Nada contra o intercâmbio, nada contra o estrangeiro, ninguém vai aqui negar a relevância que teve a passagem de técnicos estrangeiros no Brasil, mas tudo tem hora. Nós estamos desde 2007 até 2021. Algumas coisas progrediram, sim, mas outras também aconteceram que nunca tinha acontecido, de negativo, e aconteceu. O Brasil nunca tinha ficado fora de um campeonato mundial, que classificavam 24 seleções, e ficou na mão de campeão olímpico, ficou fora, e teve que gastar 5 milhões para poder jogar, porque pagou a sua vaga. Então, também tem que olhar que foi muito... E outra, o técnico estrangeiro, ele dirige a seleção brasileira, mas ele não vive o basquete brasileiro. Ele simplesmente representa nas competições e nos treinamentos. Eu acho que é muito pouco e muito pobre aceitar uma situação dessa. E hoje, não defendendo nenhum nome, mas a gente tem, sim, uma gama de técnicos brasileiros preparados para assumir a seleção brasileira. Vamos cometer nossos acertos e nossos erros, como qualquer um técnico comete, inclusive os estrangeiros. Uma Lula, dúvida. Foi o último técnico brasileiro a dirigir a seleção masculina, certo? Fui eu em 2007. Quando eu saí, a partir dali, foi uma sucessão de estrangeiros. Moncho Monsalve, o Rubem Manhano e agora o Petrovic. Fala, Dante. Então, eu só queria trazer esse assunto, baixar um pouquinho alguns degraus, né, para falar dessa questão da valorização e também do reconhecimento do técnico brasileiro, quando a gente fala de cursos e de clínicas. O que acontece, né, nesses muitos anos aí, transitando por essa área, junto principalmente com o Lula, né, nós tivemos técnicos muito bons que vieram aqui, esses que eu já citei, Dan Peterson, Mirko Novozel, Luca Niceca, o Lasso, mas a gente teve também aqui no Brasil um monte de picareta.
Eu falo isso com muita propriedade, porque eu devo ter traduzido uma centena de clínicas aqui no Brasil, de técnicos americanos que vinham cobrando um absurdo em dólar, e vinham aqui para dar exercício de passe de peito e vai, dribla com a mão direita e volta com a mão esquerda. E eu, como tradutor, ficava constrangido de ter que traduzir para os meus colegas aquilo que era um absurdo no meu entender. Inclusive, eu brincava de vez em quando, eu falava, eu não estou falando nada do que ele está falando, eu estou falando o que eu quero falar. Ninguém sabia mesmo, então, às vezes eu falava o que eu queria, porque eu passava vergonha. E se pagava uma nota, e todo mundo paga, isso que me deixa irritado. Se você vai trazer o sei lá quem lá dos Estados, é dos Estados Unidos, tal, vão cobrar R$1.000, o cara vai pagar. Agora, uma clínica com o Lula, com o Flávio, com o Carlão, com o Guerrinha, tal, você cobrar R$50, o cara fica bravo. É verdade, é verdade. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Então, da mesma forma que a gente está batalhando aí, sugerindo, nós temos que pensar nisso também. Olha, gente, nós temos técnicos muito bons em todos os níveis, não é só no nível lá em cima, não. Na base, a gente tem pessoas fantásticas trabalhando, tanto no masculino quanto no feminino, que podem dar para a gente um suporte muito grande, podem nos apoiar e podem transmitir conhecimento do mais altíssimo nível. E como o Lula falou, são pessoas que vivem a nossa realidade. Eles sabem como é que a coisa acontece lá na quadra. Eu tenho transitado aí por projetos sociais, que agora é uma área que eu estou me dedicando mais, por conta da Rede Internacional de Basquete Educativo. Tem gente muito boa fazendo basquete com muito pouca coisa, às vezes até sem bola o cara está fazendo basquete. Numa quadra ali no fundo do quintal dele, toda arrebentada, e o cara coloca 50, 60, 100 crianças para fazer basquete. E para isso ninguém olha. Então, é uma forma também da associação olhar para esse lado aí, eu acho que seria muito interessante. Eu vou dar uma pausa rapidamente, novamente, para dar um alô aqui para o pessoal que está mandando mensagem. Vou voltar falando sobre a Escola Nacional de Treinadores. O Zezinho mandou uma boa noite aqui para a gente, depois que o Dante falou da presença dele. O Bruno Freire, que é meu companheiro de trabalho aqui no Rio de Janeiro, está mandando aqui boa noite e abraço para todo mundo. Marcos Guidolin, desculpa, Marcos. Boa noite a todos os professores, meus amigos de longas jornadas. Moisés fala da necessidade de a gente ter um fundo do esporte, uma lei de incentivo do esporte federal ampla que chega a muitos, fazer esporte na escola. A Adriana Amado mandando boa noite, um abraço para a Adriana também. Rodrigo Oliveira, Pablo fala aqui, a valorização, Pablo Costa de novo, de Franca, valorização do trabalho dos técnicos é fundamental para o desenvolvimento da nossa modalidade. Importante um técnico nacional e uma comissão técnica brasileira. O Léo Figueiró nos lembra aqui que teve o César Guidetti também, nesse inteirinho aí, o César Guidetti chegou a dirigir a seleção brasileira masculina também por um período. Eu acho que são essas as mensagens até agora. Vou voltar na Escola Nacional de Treinadores, porque eu tenho duas coisas anotadas aqui quando eu falo de ANTB, e aí eu vou pedir a qualquer um que queira se manifestar nesse sentido. Primeiro, eu vejo a Escola Nacional de Treinadores como uma necessidade, claro, eu acho que é uma coisa óbvia, porque a gente fala sobre... a gente não, eu sou um que não acredito muito assim, que tem que ter um estilo brasileiro. O Brasil tem vários estilos, tem várias regiões, a gente já discutiu isso em alguns momentos. Mas é preciso que a gente tenha uma linha filosófica, que a gente tenha uma linha acadêmica para a gente acreditar e para a gente seguir. O treinador traz essa necessidade. Só que a outra palavra que eu coloquei aqui agora foi urgência, porque a gente tem visto, inclusive, os campeonatos de base no Brasil cada vez diminuindo a qualidade técnica, os campeonatos cada vez em menos número, porque a gente tem poucos estados hoje que conseguem ainda dizer que tem um campeonato de base de qualidade, e menos atletas se revelando, seleções brasileiras de base indo para algumas competições e tendo participações pífias, não só em campeonatos mundiais, como muitas vezes acontece uma participação muito abaixo do esperado nas competições sul-americanas, que eu acho que na época que o Lula foi técnico de seleção brasileira de base, Flávio passou por seleção de base, então, com seleções inclusive adulta, viajou com a seleção adulta para uma Olimpíada. Eu acho que vocês nunca viram um quadro como esse nas nossas seleções de base, nossos campeonatos de base.
A Escola Nacional de Treinadores, como pode ajudar a gente a corrigir isso no médio e longo prazo? Falem para mim. Eu acho que a primeira coisa assim, a gente tem que trabalhar com as organizações. Claro, a formação de técnicos é fundamental, porque os que a gente tem hoje são competentes, sim, são muito trabalhadores, mas são heróis, porque é o acaso, é o cara que persiste, é o cara que luta, é o cara que vai atrás. Nós temos que aumentar essa quantidade. Assim, o César Guidetti, só queria lembrar o Léo, o César Guidetti foi dirigir numa competição, uma seleção brasileira, mas o comando não era ele não era o comandante era um técnico estrangeiro, ele foi especificamente naquele momento ali, né? Não, houve um período, quando essa nova gestão da CBB assumiu, em que ele e o Bruno Savignani, eles foram escolhidos para disputar a Sul-Americana, mas como interinamente, que aí eles seguiriam como assistentes do técnico que viria. Eles foram técnicos e assistentes, sim, mas foi só numa competição e tiveram muito pouco tempo de trabalho também. Chama bucha de canhão isso aí, né? Bucha de canhão. O nome certo é exatamente isso. E eles foram muito bem. Longe de ser o prestígio para o técnico brasileiro, né? Ao contrário. Longe de ser. Eles já entraram nessa condição, né? E, na verdade, assim, independentemente, né, o resultado não foi bom, mas... Então, é lógico, né, Carlão? Também nem conseguiram trabalhar, né? Eu te dou uma dinamite sem pino e falo aí, se vira. Vai 5 segundos, vai estourar. Você vê o que você faz aí. Se souber contar até 5, beleza. Verdade. Isso. Não, mas voltando na pergunta do Léo, eu acho que assim, o problema é óbvio que é complexo. Mas é óbvio também que se a gente não começar a fazer alguma coisa, nunca vai acontecer nada. Porque ele depende de uma sucessão de ações e obviamente, os resultados vão ser mais a longo prazo, tudo. Mas se a gente não tiver um plano para isso, porque, veja bem, quando o Dante falou lá, 1970, 80, vamos ser bonzinho aí. São 41 anos, já deu para técnico fazer sua carreira e parar e a escola não nasceu. Então, tipo assim, vai demorar, mas não adianta a gente ficar chorando. É que nem quando você deve muita grana. Vai pagar, mas tem que começar a pagar. Nem que seja R$1 por mês, tem que começar a pagar. Ué. Lula, eu costumo dizer o seguinte, a gente não precisa de carteira de habilitação para dirigir um carro? Sim. Que é muito mais fácil do que dirigir um time, né? De uma equipe qualquer. Então, nós teríamos que ter essa carteira de habilitação para dirigir uma equipe. E essa carteira deveria ser obrigatória para ser técnico e ela só pode ser exigida pela Escola Nacional. Não é qualquer curso, autodidata ou curso online que vai fazer com que o cara se sinta habilitado para dirigir um carro, assim como o cara não vai ser habilitado para dirigir uma equipe. Né? Existe principalmente uma equipe da base. Né? Eu até acredito que o profissional pode ser uma escolha que é de responsabilidade do clube, seja lá o que for. Mas na formação, essa habilitação ela se torna, como disse o Léo, urgente e necessária. E ela tem que ser quem tem condições de habilitar é a Escola Nacional. Carlão, mas aí eu vou fazer um comentário aqui, vou chamar até o Flávio para voltar, porque quando o Flávio falou e deu o exemplo lá do Minas, ele foi muito categórico em relação a isso. Quando a gente vai trabalhar em outros lugares, a gente precisa ter uma certificação, precisa ter uma da categoria que for, principalmente no profissional. Não, eu concordo, eu só dei como exemplo, mas na verdade eu acho que a gente não trabalha fora sem uma habilitação. Isso é isso. Então, o Lula já enfrentou a Argentina em diferentes categorias, sabe como é que é o basquete argentino de clube, de seleção. Eu sei que eu posso estar errado aqui, mas alguém que está acompanhando a live pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que até para dirigir uma equipe argentina nos campeonatos profissionais, se um estrangeiro dirigir, parece que ele tem que ter título olímpico, título mundial, não tem uma coisa nesse sentido aí? É igual na Espanha. Ele tem que ter uma medalha olímpica ou uma medalha mundial e também técnico de qualquer categoria tem que ter o curso da escola argentina, esqueci o nome agora.
ENEBA, né? E para dirigir as equipes profissionais, se não me engano, até a segunda ou terceira divisão, ele tem que, a cada 2 anos, fazer um curso internacional. Inclusive, faz parte de uma parceria nossa com a CEBA, que não tivemos sequências, porque os campeonatos começaram, né? De quando eles fossem promover esse curso internacional na Argentina, nós faríamos essa parceria no que diz respeito aos custos e tal, que seria bom para os dois lados, né? Diminuiria os custos e nós teríamos condições de fazer esse curso, que é quando eles validam a carteira. É igual renovar a carteira de habilitação de licença para dirigir, a licença, ela tem um prazo de validade, se não me falha a memória, na Argentina, de 2 ou 3 anos. E tem que ser com um curso internacional. 2 anos? E tem que ser um curso internacional. O Lula já foi. O Lula, o Neto já foram já ministrou curso lá, nesses encontros deles, né, Lula? É claro. Assim, eu acho assim, se um técnico brasileiro contasse as condições de trabalho que ele tem e o resultado que ele tem, muito provavelmente ele seria aplaudido, porque sem tirar o mérito de quem consegue bons resultados, mas com estruturas de primeiro mundo, é bem diferente. A gente lida num país onde, infelizmente, o esporte não é visto como uma ferramenta da educação, a educação não é vista como uma coisa importante e, obviamente, a gente fica à mercê dos milagres, né? Porque, como já disse um grande educador, o esporte é a educação, na minha opinião. E aí o educador fala, a educação não muda o mundo. A educação muda o homem, e o homem muda o mundo. É verdade. Carlão, tem uma pergunta difícil para você, do nosso amigo Rodrigo Oliveira, mas eu adoro pergunta difícil que leva para assunto polêmico. Ô, Léo, você ia passar a bola para o Flávio para ele falar sobre a escola. O Flávio já fala pouco, ainda você não deixa ele falar, pô. Não, eu ia falar aí, sabe, Léo, que é o seguinte, velho. Eu acho que a questão da Escola Nacional de Técnicos e Treinadores tem a sua valorização, como a questão do credenciamento, até mesmo de você ir trabalhar, para você ver, né? Para você ir trabalhar na Argentina, na Espanha, você precisa fazer o curso deles. Para vir para cá, basta falar uma outra língua. Exatamente. Para entrar e trabalhar aqui como um treinador, basta falar outra língua. Mas acho que a questão da Escola Nacional de Treinadores é fundamental, porque hoje acho que com a gente aqui está o Dante, que deve saber muito mais como está as universidades. Quando eu formei, há 400 anos atrás, tinha 2 períodos, quase 2 anos de basquete na cadeira de basquete. Então, tinha basquete 1, 2, aperfeiçoamento, treinamento e direção, tinha um monte de basquete. Hoje, eu vou falar com alguém, um aluno que está fazendo basquete. Não, a gente não tem basquete mais. Aqui que tem esportes coletivos. A cadeira é essa. E aí você tem ali algumas horas de basquete. Então, eu pergunto, aquele que está formando hoje, que vai dar uma aula na escola, que vai motivar os seus alunos a jogarem basquete, como? Como ele vai fazer isso? Como a nossa modalidade vai crescer se ela não tiver na escola? Como os clubes vão conquistar atletas se não tiver o basquete na escola? Nós já vamos perder daqui a pouco para o surf e para o skate, tá? Porque nós somos medalhistas olímpicos nessas 2 modalidades. E o basquete está ficando para trás se a gente não tiver quem ensine o basquete. Não estou falando mal do skate nem do surf, pelo contrário, fiquei de madrugada assistindo, achei fantástico. Muito legal. Acho que o esporte é isso, é transformador, é educação, mas nós temos que ter gente que ensine o basquete. Mas se a gente não tiver isso, dado por pessoas que conhecem e podem passar esse conhecimento, que podem trocar esse conhecimento com outras pessoas, nós vamos morrer. E nós vamos morrer pela nossa própria incompetência de não fazer algo. E só nós podemos mudar isso. Nós, que eu falo, não é
Eu, você, todos nós que somos treinadores e gostamos do basquete e vivemos dele. Ô, Léo, Oi. você ia passar a pergunta do E Valdomiro. já tem o Vitor Buzeiro também vindo aqui. Então, essa do Vitor, depois que você passa, eu gostaria de responder. Sem problema. Eu vou aqui no Rodrigo primeiro, Carlão. Direto e reto, Carlão, porque eu gosto também do estilo direto e pouco politicamente correto. Vamos lá. O Carlão até fechou a câmera, agora abriu de novo. Agora voltei. Pergunta aqui, Carlão, um convênio com o CREF não seria viável? Já se cobra o CREF para quase tudo, seria interessante um convênio com o CREF fazendo obrigatoriamente o curso da TBB? Eu acho que a gente já passou por essa ideia em algum momento. Né? Isso sempre esteve na pauta da nossa parceria com a CBB em relação à escola. Hoje, nós pensamos várias vezes, né, Lula, em ter uma exigência, por exemplo, para os técnicos se associarem, que é justamente ele ter o CREF na formação. Né? No profissional, o CREF ele não é exigido. Né? Ele é exigido em algumas federações, por exemplo. São Paulo é exigido tem o CREF. Por lei, né, Carlão? Por lei, se seguir a lei, só pode ser técnico quem é professor de educação física. Se é lei federal, é que algumas instituições cobram mais, outras cobram menos. O que a gente não tem hoje condição de fazer junto ao CREF é nem ter uma escola funcionando e já reivindicar alguma coisa. Eu acho que passo a passo. A gente tem que formar a escola, fazer ela funcionar efetivamente, e aí sim a gente tem condições de sentar com o CREF e achar uma forma, não de eliminar o CREF, não é isso, mas de valorizar a Escola Nacional de Treinadores. Por isso que dentro do acordo, inclusive nós discutimos nas discussões, nas conversas da escola, né, quando faz um ano que nós iniciamos, existe essa pauta de irmos até o CONFEF, né? Surgiu isso aí. O primeiro papo que nós tivemos lá na CBB, também na pauta o CONFEF fazia parte, que é a Federação dos CREFs, né? Eu acho muito importante, viu, Rodrigo? Mas nós temos que buscar de acordo com a lei, né? Se a lei pede isso, a gente tem que batalhar para que ela seja cumprida. Vai lá, Dante. Lê aí a mensagem do Vitor. Então, o Vitor... Faz a pergunta, Léo. O Dante vai fazer isso. Eu estou com o Face aberto aqui. O Vitor colocou aqui que ele concorda, né, com vários pontos desse debate, mas como não reconhecer os cursos feitos fora do Brasil, né? Aí ele dá exemplos, cursos com o Bollheim, com o Tom Izzo, que não seria benéfico. Então, Vitor, eu concordo com você. Aqui eu acho que a gente não está eliminando a possibilidade de alguém fazer um curso fora e ter esse credenciamento. Eu acho que é muito enriquecedor. Agora, o que acontece é o seguinte, nós não temos nada aqui, né, como já foi falado. Né? Então, também fazer um curso fora depende também desse curso, como ele é feito, onde ele é feito, né? Eu não sou contra, não. Eu acho que todo curso internacional, desde que sejam cursos realmente reconhecidos, como você está colocando aí, ou um estágio, né? Eu acredito muito nessa questão do estágio também. Eu, lá atrás, fiz um estágio fantástico com medalha, com o Marquinhos Chape e tal. Nós fomos para a UCLA, ficamos 30 dias na UCLA, pô, baita de uma, né? Tivemos, assim, um aprendizado fantástico. Então, eu acho que isso não são coisas excludentes, viu, Vitor? Eu acho que são coisas que poderiam se complementar, tá? Agora, deixa eu pegar esse gancho aí do CREF. Eu sou meio suspeito, né? Porque, enfim... deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Como é que eu vou falar isso? Para o pessoal não achar que eu sou um revolucionário, né? Mas o CREF cobra alguma coisa que as faculdades não oferecem. Quer dizer, ele exige que a pessoa seja professor de educação física para ser técnico, e como já foi falado aqui, o próprio Valdomiro colocou, não se oferece essa oportunidade dentro da faculdade.
Né? Como é que eu vou cobrar de um cara que se formou 4 anos, teve meia hora, meio período de basquete, e aí o CREF vai cobrar isso? Eu sou totalmente favorável, olha o que eu vou falar, hein? Em que não há necessidade de ser professor de educação física para ser técnico. O que ele tem que fazer é um curso muito bem feito, como tem na Argentina, por exemplo, um curso de 1.800 horas, onde o cara aprende fisiologia, cinesiologia, psicologia do esporte, e 1.000 horas de basquete. Agora, a carga horária de um curso hoje, a carga horária de basquete hoje numa escola de educação física não 30 horas, é um tempo de um jogo, sem prorrogação. 30 horas. 30 horas. Então, como é que o CREF quer exigir que um cara, para dirigir uma equipe, tenha curso? Eu sou contra, eu sou totalmente contra. Me desculpem, estou falando uma coisa aqui que eu acho que eu posso ser crucificado, né? Porque eu estou falando, mas não tem sentido. O cara passar 4 anos dentro de uma escola de educação física, não vê basquete, assim como ele não vê vôlei, não vê futebol, não vê nada, e ele é obrigado a ter o CREF para poder trabalhar. Então, se cobra algo que não é oferecido. Por isso que eu sou a favor de termos cursos, não sei como é que chamaria, se é tecnólogo, eu não sei qual é o nome, curso técnico, porque antigamente, né, Lula, a gente tinha os nossos cursos técnicos, pô. É um curso técnico, especialização. Entendeu? Só que é lógico, eu não estou falando que o cara não tenha que estudar, que ele não tenha que ter formação, entendam isso. Eu não estou falando daquele cara, não, agora eu vou ser técnico de basquete porque eu dava treino lá na rua de casa. Não, não é isso. Eu estou falando uma coisa que é o seguinte, o cara não precisa fazer 4 anos de educação física, mas ele teria que fazer um curso muito bem organizado, de 2 anos, 1 ano e meio, seja lá. Estou dando o exemplo da Argentina, porque eu tenho o modelo da Argentina aqui comigo. São 1.800 horas. Olha só, um curso de educação física hoje, em média, tem de 3.500 a 4.000 horas. O curso de treinador de basquete da Argentina tem 1.800 horas só de basquete, lógico. Então, é isso que eu ia falar, né, Dani? Com essas disciplinas que eu falei. O cara estuda as básicas, fisiologia, anatomia, pipipi, nos 3 níveis, né, Dante? Nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Somando os 3 níveis, né? Não, ele tem que fazer, esse é o primeiro nível. Do segundo e o terceiro, Carlão, eles fazem o que você falou, os tais do revalida. Eles fazem cursos de nível acima, mas para chegar no nível acima, ele tem que passar por esse nível inicial, que era a nossa ideia original, né, Lula, na escola? Sim, de fazer curso de nível 1, nível 2 e nível 3. Entendeu? Então, enfim, é só uma ideia, enfim, mas, como eu falei, não quero... Mas é para se pensar, viu, Dante? Eu não discordo totalmente. Né? Tem que montar a escola, por isso que eu falo. Eu nunca tinha avaliado por esse lado, né? Que a escola de educação física realmente não oferece nada para nenhum esporte coletivo hoje mais. Pois é. Entendeu? Quando eu fiz faculdade, durante 3 anos, eu tinha 3 aulas semanais. Era uma carga horária de basquete, né? Era uma carga horária... na época, na década de 80. Pelo menos o Rodrigo Oliveira está concordando comigo aqui. Ele falou que a gente devia até ter uma prova tipo igual ao OAB, para ter direito a exercer qualquer área de educação física. Então, se você for preso, vai você e o Rodrigo, tá bom, Dani? Não, mas o Valdomiro também vai comigo, porque ele falou que ele estudou na Rússia e lá são 4 anos de basquete. Tem vestibular para curso de basquete. Já está dando superlotação na cela, então. Mas nós temos curso universitário, a gente tem direito à cela especial, não tem problema. Um abraço para o Valdomiro aí. Nós fizemos um curso lá do IOB, lá, que ele viabilizou para mim lá. Um abraço, Valdomiro. Tem os livros dele aí. Eu vou jogar bomba no colo do Flávio. O que você acha disso, Flávio? Eu acho ótimo. Eu acho que é o caminho. Mais um. Mais um. Eu acho que é um caminho que... Por que o futebol tem e o basquete não pode ter? Pois é.
né? E quando eu falei aqui do surf e do skate, é mais pelo ídolo, né? Todo mundo vai querer ser a fadinha, todo mundo vai querer ser o cara lá como é que chama? O Ítalo, né? Ou Medina. E aí vão fazer realmente, vão estar no skate, vão estar no surf, porque vão estar praticando. E no basquete, além de não praticar, não ter ídolo, não vão ter como aprender. Ô, Flavião, já pensou É mais ou menos por aí. Já pensou o Iago com o skate da fadinha entrando no garrafão? Pois é, ia arrebentar. Mas Você falou um negócio sério, Flávio. Inclusive, hoje nós não temos nem ídolos. Então, nesse aspecto, o esporte novo, o esporte que atrai, é aquele que tem ídolo, é aquele que a criança se espelha em fazer. Mas se ela não tem nenhum modelo, ela não tem um ídolo, ela não tem aonde fazer, ela não tem aonde aprender, então isso se perde e a gente morre. Não é pela escola, é por ter a oportunidade de fazer aquele esporte. A oportunidade de fazer o esporte hoje, basquete, está morrendo. E nós, como profissionais do basquete, temos que tentar fazer alguma coisa para que isso não aconteça. E acho que, dentro daquilo que você falou, dessa possibilidade de um curso que faça com que eles tenham o número de horas necessárias para dar o basquete, seja na escola, seja em qualquer lugar, eu acho perfeito, Dante. O futebol já está fazendo isso com uma universidade dentro da própria CBF. Faz muito tempo. Né? Já faz muito tempo. E não é necessário ser, né, um profissional de educação física. Então, mas aí é que está, né? Por que o futebol pode e o basquete não pode? Eu gostaria que o CREF explicasse isso para a gente. Porque a CBF é uma entidade que nem o governo consegue colocar a mão. Eles não pegam um tostão público, não aceitam uma interferência de órgão público e fazem o que eles querem, até subir no pódio com a camisa do patrocinador deles na Olimpíada. É isso aí. É verdade. Bem colocado, Lula. Deixa eu fazer mais umas leituras aqui de mensagem. A gente já está passando um pouquinho de uma hora dessa live. O Vitor Imbuzeiro agradece aí, Dante, a tua mensagem, a tua resposta a ele. O Léo Figueiredo fala que tem faculdade que nem basquete oferece, sim, esportes coletivos, como vocês já tinham citado, não faz a matéria basquete. Alberto Bial, grande Alberto Bial, técnico carioca, desbravando o Brasil inteiro. Cada ano está num lugar diferente, desbravando esse basquete brasileiro. A massificação é extremamente difícil pela pouca importância dada por todos. Acho que temos muitos recursos humanos e falta, assim, uma vontade maior de sermos unidos e da igualdade geográfica. Muito interessante. E eu estou brincando aqui, é claro que ele não está cada ano no lugar, ele já está há bastante tempo desenvolvendo basquete no Nordeste, mas o Bial é carioca, tem essa história, tem parte da história dele em Joinville, tem parte da história dele no Ceará, e quando ele fala de igualdade geográfica, eu já vi o Bial algumas vezes falando sobre isso, como nós temos um Brasil enorme, que precisa que mais gente seja capacitada em diferentes lugares, e só com uma escola de treinadores a gente consegue... Tomara todo mundo fosse apaixonado pelo basquete, que nem o Bial é. Nossa Senhora, seria maravilhoso, fala a verdade. É contagiante. Eu vou dar um depoimento rápido, pessoal. Eu sou mais novo do que vocês, eu não sou da mesma geração do Bial, mas no ano passado eu estava assistindo uma clínica de basquete em Minas, organizada lá pelo Jefferson Teixeira, com o pessoal lá do grupo de técnicos de basquete de Minas Gerais. E estava lá o Bial sentado na arquibancada fazendo anotação junto com um monte de técnico novo, estagiário de faculdade de educação física. Então também tem uma humildade muito grande para continuar aprendendo, para continuar andando no meio da galera que está só aprendendo basquete e começando. E mais aqui mensagens sobre o CREF, vou passar um pouco rápido aqui. Chegamos no Adriano Geraldi. Adriano Geraldi, grande abraço também. Acho que deveriam mandar prender quem acabou com o esporte na faculdade. Concordo. O português já é bravo. O português não... Ainda bem que ele não é amigo do Alexandre de Moraes, porque senão ele ia sair prendendo todo mundo aí mesmo. E vamos lá. Penso que um dos desafios da TBB seja exatamente fazer esse diagnóstico. Os desafios do basquetebol estão na formação, estão nas condições de trabalho, no reconhecimento social do basquete na sociedade brasileira. Então, vou até pegar o gancho dessa mensagem dele. Eu colei aí no bate-papo o link para a fanbase lá, a página da CBB, que tem
o nosso cadastro nacional de treinadores. Então, quem olhar o link aí vai ver que o link começa com cbb.com.br, mas é o Cadastro Nacional de Treinadores que nós estamos fazendo em parceria com a CBB. Então, clicando no link aí que eu coloquei nos comentários, você faz a sua inscrição. É uma inscrição de um cadastro, tá? Você não está se cadastrando para pagar nada, para participar de nenhum grupo seleto, apenas se identificando como técnico brasileiro, onde quer que você esteja. Eu sei que tem gente de todas as regiões aqui acompanhando a gente. Se você é técnico de clube, de escola, de clube de projeto social, se você tem uma escolinha pública ou particular no seu nome, se cadastre lá para a gente poder te conhecer, para a gente poder fazer mais ações para essas pessoas. Eu vou me encaminhando aqui para um final, para a gente também não ficar muito tempo aqui. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma outra live. Alguns aqui estarão presentes, outros não vão poder estar presentes na quarta-feira. Eu vou pedir para vocês fazerem uma consideração final acerca disso tudo que a gente está falando. Eu sei que vai ter gente reclamando, achando que a gente tinha que ficar aqui 3, 4 horas, mas vamos lá. Vou começar pelo Flávio, que falou muito hoje. E a gente está. E eu sei que. Eu conheço o Flávio há pouco tempo, mas sei que tem muito conteúdo dentro dessa cabeça dele. Então, Flávio, suas considerações finais, por favor. Acho que tudo aquilo que a gente falou aqui é para valorização de uma associação forte. Acho que esse é o objetivo da gente estar aqui, da gente pensar também na escola. Acho que hoje precisamos de mais profissionais trabalhando com basquete. E longe de falar aqui, como foi falado aqui nos comentários, né, do basquete e dos outros esportes com relação a medalhas. A escola não vai trazer medalha, ela vai trazer mais praticantes, a massificação, principalmente nas escolas. É isso que nós queremos. É mais gente dando basquete, ensinando basquete, fazendo basquete. Tá? Longe de falar de medalhas olímpicas e de que a escola vai trazer medalha para o basquete no futuro. Nós temos que pensar em colocar gente para jogar basquete. E para jogar basquete precisa de gente que ensine o basquete. É por aí que passa a associação, é por aí que passa a escola e por aí que passa a massificação do basquete. Obrigado, Flávio. Como eu estou indo ao contrário aqui na minha tela, Lula. Ô, Léo, eu quero fazer só um pedido. Eu acho que nós, técnicos, nós temos que começar a ter um hábito do seguinte. O técnico da seleção brasileira não pode receber da nossa categoria pedrada, como sempre recebe. Ele tem que receber apoio, mesmo que seja, como no caso, um estrangeiro que a gente não concorde, eu pelo menos não concordo, mas tem que apoiar, porque é a seleção brasileira. A seleção brasileira não é do técnico que está dirigindo, ela é do Brasil. E quando acontece uma conquista, a conquista é de todos os técnicos. E quando acontece um fracasso, não adianta querer achar um culpado e jogar no colo de um só. A culpa é de todos nós também. O mérito é de todos nós e a culpa é de todos nós. Vamos parar com esse negócio de ter casca às bruxas quando um objetivo não é atingido. E vamos ter a esportividade de saber que ir para uma Olimpíada é muito difícil, porque são 12 países num cenário do basquete que a gente sabe que só num pedaço da Europa tem 12 países que podem ser campeões. Então, não é nenhum demérito ficar fora, como potências ficam fora. Não vamos jogar pedra na camisa da seleção brasileira. Vamos prestigiar quem estiver comandando, seja ele quem for. Dante, eu vou com você agora, pulei ali na tela, mas para poder terminar com o nosso presidente. Não, tranquilo. Antes de falar, só queria fazer um registro aqui que passou batido. Nós temos aqui assistindo a gente o Carlos Eli, que é venezuelano. Opa, verdade. Ele apareceu logo no comecinho lá e tem bastante gente. Vou entrar em contato, inclusive, com ele. Ele fez um comentário sobre querer participar das ações e tal. Isso. Eu acho o que o Lula falou é verdade, o que o Flávio falou é verdade. Eu tenho um pensamento. Eu sempre falei o seguinte, que enquanto o Brasil estiver pensando em ganhar medalhas, nós não vamos sair de onde nós estamos. Porque medalha é consequência de trabalho, né? Então, se a gente não trabalhar, não tem medalha. Então, gente, daqui 3 anos, no caso, se continuar do mesmo jeito que está, nós vamos ter medalha exatamente nas mesmas modalidades que nós temos já há 20 anos. Não muda o quadro.
O vôlei vem ganhando medalha desde 84, a vela vem ganhando medalha, não sei o que lá, o judô. E eu acho o seguinte, né? Até hoje eu li um negócio muito interessante do Georgios, né? Ele colocou uma reflexão muito interessante, né? Potência olímpica ou potência esportiva? Né? Você só vai ser uma potência olímpica o dia que você for potência esportiva. E potência esportiva se faz como? Com muito trabalho e botando esse pessoal para fazer atividade física. E claro que o basquete está inserido nesse contexto. Então não adianta querer achar como o Lula falou, gente, não é mole, hoje a Olimpíada é uma maluquice, são 12 países. E, na verdade, vamos considerar que são até menos que 12, né, Lula? Porque... Não é o país sede, né? Não, um é o país sede, o outro é um da África, um da Ásia, né? Agora a Ásia e a Oceania se transformaram numa coisa só para a FIBA, e aí sobram aquelas vagas que são disputadas à tapa, pô. Como você falou, hoje você tem 12 países na Europa, você tem países africanos que estão... Eu vou dar um exemplo, acabou o Campeonato Mundial Sub-19 feminino, Mali foi 4º colocado. E Mali já tinha sido vice-campeão no masculino, se não me engano, não sei se é sub-18 ou sub-19, sei lá. Então, olha só, os países estão evoluindo, gente. Esse pessoal tem gente na NBA sendo protagonista. E outra verdade que eu vou falar, coisa que nós não temos, os nossos NBA não são protagonistas na seleção. Já foram. Anderson já foi, Thiago Splitter já foi, Nenê já foi, mas os que estão ou estavam lá atualmente, por uma série de razões, não vou aqui, pelo amor de Deus, julgar, mas não são protagonistas na seleção. Só que você pega um time francês, por exemplo, os 5 caras que estavam na quadra, é tudo protagonista na NBA. Então é muito difícil, dou toda a razão para o Lula, é muito difícil hoje estar numa Olimpíada, são só 12 países. Isso tanto numa... E o feminino é pior ainda, né? O feminino é mais difícil ainda, né? Porque é muito mais concentrado. Mas, enfim, agradeço aí pela participação e vamos trabalhar. Sempre um prazer, Dante. Nosso professor, presidente, Carlos Alberto Rodrigues, para fechar a live com o presente aí, por favor. Bom, primeiro, agradecer a presença de todos, né? Sempre conversar com pessoas inteligentes, conhecedores fantásticos sobre basquete é importante. E mais que tudo, né? Saber que tinha tanta gente conhecida também nos assistindo, prestigiando, né? Convidar todo mundo a participar da TBB, se associar, né? Nós estamos num período aí de algumas mudanças, mas de continuidade de trabalho. Conseguimos avançar bastante nos últimos 2 anos e pretendemos avançar muito mais, principalmente com a chegada da Escola Nacional, que nós sempre acreditamos que seria fundamental para o crescimento da associação. Hoje, conversando com o Flávio e com o Dante, na montagem aí de um curso em parceria com a CBB, mas a TBB, CBB, Fundo Esporte do Mato Grosso do Sul, né? O Rodrigo deve estar sabendo disso, né? Em Campo Grande, na montagem de um curso para professores do Estado, de colégios, de 40 horas, né? Estamos terminando de definir os temas aí. O Flávio fez uma planilha fantástica, o Dante hoje veio com uma coloração fantástica também, e nós estamos indo e dando esse curso online e também presencial, que eu me propus a fazer, o presencial, no final de setembro, então vai ser muito legal, que é uma ação da TBB, juntamente com a CBB, em parceria, né, por um pedido da CBB, e unindo aí com o estado todo, porque são técnicos, professores, né, que vão fazer esse curso, do estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado enorme, e
com certeza, esses 50, 70 professores passarão para os outros professores também, né? Que é um trabalho que, a longo prazo, que, na verdade, não existe trabalho a curto prazo. Trabalho a curto prazo é aquele que nós fazemos no profissional, no clube, em que a vida do técnico ela sempre depende de 40 minutos e no final do ano nós temos que trazer o título. Então, trabalhar com a formação tem que trabalhar o técnico no seu aspecto total, para que ele tenha cada aluno também e forme cada aluno e cada atleta na sua totalidade, com valores, com respeito, mas isso nós não conseguiremos fazer isso, nenhum técnico vai conseguir formar ninguém e nem nós vamos formar técnicos em 1 ano, 2 anos. É um trabalho de formiguinha a longo prazo e tentar encurtar cada vez mais esse prazo. Mas a formação hoje, menos de 8 anos, a gente não consegue, principalmente dos atletas, né? E vamos aí para frente com os cursos que esse curso nós estamos fazendo e também a implementação da Escola Nacional, que nós esperamos que seja em breve. Tá? Um abraço a todos, agradeço, Léo. Na quarta-feira eu não poderei estar, eu e o Lula, mas tenho certeza que essa live vai ter o mesmo nível. Obrigado, Carlos. A gente vai ter a Macau, que é técnica de basquete feminino há muitos anos. O Flávio falou que se formou na faculdade há 400 anos atrás. A Macau deve ser técnica de basquete mais ou menos desse tempo, com todo respeito, claro. Mas, e a gente vai ter... O Flávio e o Dante ficam convidados também, o Guerrinha vai estar com a gente. Não sei se o Chuí vai poder estar, mas a gente vai ter mais pessoas aí que estão trabalhando pela TBB. Eu mudei o link que tá ali nos comentários, fixado ali nos comentários, é o link agora para a TBB. Se você ainda não é sócio da TBB, não é membro da TBB, entre lá no tbb.com.br para ver mais informações. Havendo alguma dúvida, entre em contato direto com a gente, é melhor por e-mail, atbb.basquete, em português, atbb.basquete, que é o ETE, @gmail.com. Tá? Um abraço para todo mundo aí e até breve, galera. Fiquem com Deus.